Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre os cuidados que você deve ter quando você está no aeroporto antes do embarque. O que acontece? O básico é o seguinte: você precisa de quando você chega ali no aeroporto, chegar pelo menos em caso de voos internacionais, pelo menos 2 horas antes do embarque. 2 horas, mas hoje em dia, pelo movimento que tem os aeroportos, é recomendável até que chegue-se 3 horas antes do voo. E preste atenção no seguinte, porque às vezes tem gente que chega em cima da hora e achando que, meu horário do voo é X horas e tem ainda, restam 30 minutos, dá tempo. O que que acontece? O horário do voo é a hora que o avião decola. Então, chegue nesse prazo aí que eu te falei, de 2 horas no caso de voo internacional, 1 hora pelo menos no caso de voo nacional, que senão você pode perder seu voo. E entre outras coisas, porque que acontece? Se deu o seu prazo limite de 2 horas, de 1 hora do voo internacional e meia hora do voo nacional, já que se o voo tiver com over ou se ocorrer alguma situação, entra no seu lugar quem está em lista de espera. Entrou e depois que entrou, já era. E porque normalmente nesse prazo, e no caso de internacional, 1 hora antes, sua reserva cai automaticamente. Meia hora antes, no caso de voo nacional, sua reserva cai automaticamente. Então não adianta você querer reclamar, justificar, porque isso já, como diz, é automaticamente e que acontece, então não tem jeito. Outra coisa é o seguinte, quando você for embarcar, preste atenção na sua bagagem. Passageiros às vezes ficam meio desatentos com as bagagens. Em aeroporto tem pessoas que estão lá às vezes na maldade, com a intenção de algumas coisas, de às vezes subtrair a sua bagagem ou não seja bondoso no caso de bagagem querer, às vezes a pessoa vem com uma conversa dizendo que a bagagem está cheia, que vai passar, não tem dinheiro para pagar o excesso. Pergunta se você pode colocar tal coisa, alguma coisa, ou levar a bagagem dela junto contigo. Não faça isso, porque você pode ter um problema ali com Polícia Federal ou alguma coisa. Você não sabe, não pode. Tem gente que já vai com más intenções, então não faça essa gentileza, porque você pode ser muito prejudicado. E como eu falei, a questão da bagagem, fique atento, porque numa distração acontece muito, já vi muitas pessoas perderem bagagem porque se distraiu, acha que está no aeroporto, está em casa. Mas como eu falei, no aeroporto existem pessoas maliciosas com intenções de subtrair sua bagagem. Então, fique atento. O que que acontece? Ali mesmo na bagagem, você chegou no destino, vai retirar sua bagagem, o ideal é você nunca levar nenhum equipamento, nada de valor dentro da bagagem. Porque que acontece? Dentro ali na área do aeroporto, hoje em dia até menos, mas ainda acontece. As pessoas podem abrir sua mala, retira e você vai ficar sem seu pertence de valor. Então não evite de colocar coisa de valor dentro da bagagem, se possível, leve em bagagem de mão. Porque eu já vi também, sei de casos que no aeroporto, às vezes a pessoa, não, botei um lacre, lacre não resolve, cadeado não resolve de nada, é só de enfeite. As pessoas metem uma caneta na seu zíper ali e abre, depois com o mesmo cadeado fechado, fecha e você nem percebe. Então, se você, caso tenha alguma coisa de valor dentro ali da área de bagagem, antes de sair, você abre sua bagagem, confere ver se tudo lá está tudo lá, porque se você sair daquela área, não adianta você reclamar, adianta, mas não resolve de nada, porque você saiu da área. Então, dentro da área, você abre a mala, confere, se qualquer coisa, você vai no guichê, ela faz a reclamação antes de sair dessa área reservada. E bagagem, eu estava esquecendo, o que que acontece? O padrão básico ali, normalmente em voos internacionais, questão de bagagem, de peso, você tem que ver direto na companhia aérea. Normalmente nos sites da companhia aérea tem isso. No caso de internacional, ali o valor normalmente o peso é 23 quilos, mas tem companhia aérea que libera duas peças de 23 quilos, tem companhia aérea que é 32 quilos, mais a bagagem de mão. Então, dê sempre uma conferida. É o que eu digo, pergunte ao seu agente de viagem
porque ele vai ter essa informação para você e para não ficar pagando o excesso de bagagem, que excesso de bagagem o valor é muito caro. Então confira o que você tem disponível, que é bem melhor para não ter problema nenhum. O que acontece? Na questão ali de aeroporto, às vezes você passageiro que não tem conhecimento, está viajando sozinho, às vezes um voo internacional ou que seja um voo nacional, não tem muita experiência, tem medo de embarcar, de viajar sozinho. Existe nos aeroportos, às vezes, pessoas que fazem o serviço de atendimento, de apoio, que pode te dar um auxílio no aeroporto e tal. Então, procurem nesses casos você que tem medo, que não é experiente, não às vezes vai embarcar em grupo, procure uma pessoa que tenha, faça esse serviço ali de aeroporto, que eu acho que vai facilitar um pouco o seu atendimento ali no aeroporto, sua locomoção. É bem bacana ter alguém que já conhece, que já trabalha ali no aeroporto. Uma questão importante é sempre antes de, é básico, mas é sempre bom informar, antes de viajar, confira os seus documentos. Não adianta chegar lá no aeroporto faltando alguma coisa e porque não vai embarcar. Então confira. Outra coisa que eu digo sempre é seja gentil sempre com o atendente do aeroporto, porque às vezes tem gente que se acha há alguns direitos que às vezes não tem direito. E se você for muito arrogante com os atendentes, ele vai seguir a regra básica. Então, às vezes ele é maleável, mas se você fizer for muito exigente e muito ignorante, porque acontece isso, a pessoa também vai te tratar conforme as regras, e as regras às vezes são pesadas. Então, seja o máximo possível gentil com as pessoas que estão ali trabalhando, porque elas estão ali para te ajudar. Então, basicamente, sobre aeroporto é isso aí. Fiquem atentos quando vocês estiverem no aeroporto e, ok? Então, como eu digo sempre, muito ânimo, otimismo e paz no coração sempre para todo mundo. Passageiros, consultem sempre o agente de viagem de sua confiança e não esqueça do seguro de viagem. Deixe seus comentários, façam perguntas. Se tiverem alguma dúvida, me liguem. Pode mandar o WhatsApp, e-mail, direct, que eu não. E o melhor de tudo, que eu digo que eu não irei te cobrar nada por isso. Se você estiver no YouTube, inscreva-se no canal. Se gostou do vídeo, deixe o seu joinha. E agente de viagem, monte seu grupo que eu te ajudarei para que seu passageiro tenha uma viagem inesquecível. Ok? Se você gostou do vídeo, não esqueça de compartilhar. Qualquer dúvida, como eu falei, pode me chamar que eu estou aí sempre para ajudar vocês no que eu puder. Que você tenha um dia maravilhoso, grandioso e abençoado por Deus sempre. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.